Você vai ficar bem. Você apenas tropeçou em uma pedra no caminho. Isso não significa nada. Seu objetivo está muito além disso, não é mesmo? Eu tenho certeza que você vai superar isso. Você vai andar novamente, em breve. Guts. É verdade o que você disse. Humanos são fracos e morrem facilmente. Mas não importa o quão fraco, não importa o quanto somos torturados, não importa quanta dor nós sentimos, nós ainda queremos viver. Guts. O que estou fazendo em um lugar como esse? Arriscando minha própria vida pela casca? Não. Provavelmente não. Agora não tenho tempo para pensar nisso. Tudo o que eu posso fazer é pensar em como eu devo usar a minha espada, em como matar. Isso é tudo. Todos os meus pensamentos irão sumir e apenas restarão as batidas do meu coração. Guts. Enfrentando o exército de 100 homens. Olhe. Olhe em volta com cuidado. Force os seus olhos. Na escuridão ao nosso redor. Na escuridão. Ao meu redor. Você diz, em qualquer lugar menos aqui. Aqui é onde? Aqui, na fronteira. Reunidos pelos ventos. Aqueles que encontraram seu destino final pendurado entre ciúmes e arrependimentos. Aqueles que falharam se juntaram aqui. Você diz, não importa para onde. Se você me seguir, este é o lugar para o qual você irá. Este é o seu Éden. Você foge dele. Ele não é o Éden. Se você me seguir, até este lugar, o mundo inteiro é um campo de batalha. Guts. Não é o fogo da espada que me queima. São as lembranças dos nossos dias juntos, que ainda queimam dentro de mim. Guts. Não posso me comparar a você. Claro que posso matar 100 inimigos, mas... E não apenas você, mas Griffith também. Vocês dois se apegam a algo, apostando suas vidas, suas próprias vidas. É incrível para mim, não posso comparar. Eu apenas mato por matar. Todos os dias, centenas, milhares. Não há nada honroso sobre isso. Guts. Olá, meus caros, aqui é o Corvo. E hoje dedicarei um pouco do meu tempo para falar sobre Guts, protagonista do longevo mangá Berserk, e um pouco sobre o papel que ele desempenha no mesmo, mencionando inclusive as bases conceituais que sustentam o personagem e sua dinâmica com os demais elementos da obra. Sem sombra de dúvidas, posso afirmar que Berserk não é apenas meu mangá favorito, mas uma das obras literárias igualmente mais fascinantes e tenebrosas que já li. E quando decido elencar Guts para ser alvo de alguns dos meus pensamentos, não quer dizer que ele ou qualquer personagem da obra sejam necessariamente os melhores que já li ou mais bem trabalhados. Este é um ponto interessante de Berserk. Na minha análise, a obra não se trata de uma apresentação de super-personagens que contêm um brilho individual. A força da obra consiste justamente na apresentação de vários deles que, conjuntamente, configuram uma força coletiva. São as pequenas faíscas de cada um que juntas criam uma verdadeira chama em Berserk, e uma luz mais radiante que supera, no meu modo de ver, o brilho individual e solitário de personagens escritos para serem o centro das atenções, para que tudo gire ao redor deles. Em Berserk, cada personagem tem seu próprio espaço, seus limites e mazelas, sejam protagonistas e antagonistas. E juntos, e com suas histórias individuais e compartilhadas, eles acabam possibilitando uma sensação de mundo onde a história se desenvolve e tem continuidade. Embora Guts seja indubitavelmente o protagonista de Berserk,
seria errôneo afirmar que a história dele se resume a ele mesmo, aos caminhos que ele trilhou, que escolheu ou até mesmo foi forçado a trilhar. Há algo de notório na relação que Guts possui com os demais personagens, que vão se unindo a ele progressivamente na narrativa, uma dinâmica particular e característica de Berserk. Por um lado, Guts é um dos personagens com a vida mais desgraçada que já li em obras literárias. Acompanhar sua vida é mergulhar na própria miséria que ele vive em diferentes momentos da sua história, seja na infância ou na vida adulta. Dizer que Guts viveu e vive em um inferno na Terra é dizer o óbvio. No entanto, algo que caracteriza o personagem, e é sua marca registrada, é o orgulho e teimosia deste em não morrer. Quando 99% das chances convergem para que Guts seja finalmente exterminado da existência, ele é aquele 1% que insiste em não morrer, não sem demonstrar alguma resistência. E sua história foi escrita desta forma, desde o nascimento do mesmo, quando sozinho procurou a saída do útero da mãe, falecida brutalmente, assassinada. O bebê se nega a partir com ela e procura uma saída. Esta cena bárbara, cruel e profundamente triste resume o que é a vida de Guts. Ele sempre foi alvo de eventos, traições e infortúnios de grandeza trágica semelhante, inimagináveis, de um nível em que questionamos se um ser humano seria capaz de sobreviver a coisas tão desproporcionais, e ainda se é humanamente possível manter uma mente minimamente sã. Guts persiste, ele se recusa a morrer, e neste sentido ele é um símbolo de resiliência diante das mais absurdas intempéries. Mas ao mesmo tempo as contínuas absurdidades que aconteceram com Guts não deixaram de transformá-lo em uma concha dura repleta de traumas e cicatrizes. Na maior parte da obra ele seguia em frente sem necessariamente possuir um propósito construtivo, apenas por vingança ou apenas por se negar a morrer mediante aos ataques que sofreu, a crueldade de um mundo desigual e segregacionista. É verdade que, no decorrer de sua construção de personagem, ele encontra alguns pilares que darão a ele um sustentáculo, um sentido para continuar. Mas na maior parte do tempo nem sempre foi assim. Guts se tornou frio, distante, insensível, cínico e também, é claro, dessensibilizado, até mesmo cruel como alguns dos inimigos que conheceu durante sua jornada. Capaz de machucar física e principalmente emocionalmente as pessoas que querem ajudá-lo, fazer algo por ele. Ele acaba se tornando um produto do mundo abominável em que vive e um sujeito que funciona perfeitamente segundo a lógica e ciclo de violência contida nele. Em vários momentos da história de Berserk, Guts é um titã em poder e em solidão, quase um cadáver vivo que nada mais faz do que perambular, prosseguir. E é aqui que introduzo um segundo ponto. Guts foi machucado física e mentalmente, de tal forma que ele se tornou quase completamente incapaz de se relacionar afetivamente com as outras pessoas. Fazer isso para ele não é simplesmente prova de extrema inabilidade, mas algo que também acarreta muita dor em virtude de experiências prévias. E os demais personagens que se encontram com Guts têm elementos parecidos com os dele. Histórias traumáticas, fechamentos emocionais, momentos em que eles próprios foram algozes. Mas a convivência lenta que eles vão se expondo mutuamente, momentos em que eles vão expondo entre si suas cicatrizes, abrindo algumas feridas para que o sangue velho e empodrecido vazem das mesmas, e em certo sentido, fazendo com que eles vivam novamente ao invés de vagar sem sentido, como se mortos já estivessem, é um grande ponto também da obra de Berserk. Entre eles ocorre um encontro na dor, que compartilhada faz com que haja para todos os personagens alguma perspectiva de futuro digno, algo que em Berserk é uma raridade. É um dos mundos mais cruéis e bárbaros da história da literatura japonesa. Mas, em tom de complemento,
Eu não poderia deixar de mencionar que esta retomada afetiva das personagens é muito influenciada justamente pela característica central de Guts, sua insistência em não se dar por vencido, que mesmo sendo maltratado como um cão faminto e chutado, ainda insiste em revidar, morder a mão do seu agressor, mesmo que não haja quase nenhuma energia em seu corpo abusado e destruído. Esta chama de Guts é algo que inspira e ilumina alguns dos demais personagens, seja por admiração, curiosidade, inveja ou incômodo. Guts chama a sua atenção e os inspira de algum modo a se aproximarem dele, serem também iluminados por esta chama incandescente e aprender algo com ela. Guts é o personagem que vociferou e escorraçou todos eles, simplesmente porque ele é tão fodido emocionalmente que, além de inábil para se envolver e socializar, ele também nutre um medo inconsciente de se expor a relações, visto seu passado trágico e as marcas deixadas nele. Algo que, evidentemente, ele nunca irá admitir. Mas, ao mesmo tempo que fez muitas coisas para ser abandonado e não seguido, os demais personagens, além de se inspirarem em sua persistência e resiliência, não desistiram dele. Então, de certo modo, Guts é o solitário que se auto-sabotou várias e várias vezes para que assim permanecesse, e que no fim acabou atraindo personagens que valorizaram e reconheceram algum aspecto da sua luta. E ao mesmo tempo foram estes personagens que ajudaram Guts a manter o pouco de sanidade que possui, humanizando-o novamente, criando algum sentido em sua busca e existência. Toda esta fala consiste em uma forma de deixar explícito o que mencionei anteriormente, que é um brilho coletivo e não individual, como aquele quando se dá muito protagonismo ou acento demasiado em apenas uma personagem. E isto é algo que faz de Berserk um dos melhores mangás de todos os tempos, esse brilho coletivo. E isso, claro, atrelado também ao talentoso autor responsável pela sua criação, Kentaro Miura. É difícil apontar o mangaka mais habilidoso de todos os tempos, muito difícil, visto que os que são dignos de concorrer ao título se caracterizaram por terem um traço e uma técnica muito única, pessoal, que revela a marca identitária do seu trabalho e que nenhum outro consegue reproduzir. Takehiko Inoue, Junji Ito, Kazuo Umezu, Kentaro Miura. Alguns nomes de artistas que possuem esta marca identitária e ao mesmo tempo são capazes de surpreender pelo nível de detalhe, riqueza e realismo de seus desenhos, que apresentam coisas deste e de outro mundo, que impactam fortemente os nossos sentidos. Em termos técnicos, de arte e desenho, considero Kentaro Miura um gênio. Se, digamos, eu colocasse de lado todo o texto contido na forma mangá e me atentasse apenas ao que Miura desenha, bem, é como dizer a vocês que, ao conhecer aquilo que ele é capaz de desenhar, quase todo e qualquer trabalho gráfico da maioria dos mangakas japoneses perdessem relevância. O detalhe gráfico de Miura é tão meticuloso, tão bem feito, que é como se entrássemos numa galeria de arte, numa exposição de obras de um grande nome da pintura, sem exageros. Aliás, é algo que eu nunca compreendi muito bem, como os japoneses ainda não se deram conta da pertinência de como a obra de Miura é boa o suficiente para exposições dessa magnitude. Provavelmente farão isso apenas quando o autor morrer, e para o público local, o que é uma pena. E bem, a arte de Miura contempla não apenas o belo, mas também o grotesco. É uma obra de extremos, onde é possível encontrar a retratação de elementos estéticos com um grau altíssimo de precisão e 5 segundos depois, revelar outros elementos que não são deste mundo. É possível descer ao inferno e ser testemunha dos seus horrores observando cuidadosamente algumas telas de Miura. Depois de Junji Ito, que foi o mangaka que realmente conseguiu me deixar emocionalmente afetado com sua capacidade de tornar críveis sensoriamente coisas que não são ou deviam ser parte deste mundo, Miura sem dúvida foi o autor que mais se aproximou disso logo depois. O realismo de coisas irreais é de um brilhantismo tremendo,
e, igualmente, algo assustador, perturbador, conteúdo para pesadelos. E como não é possível falar de Guts ou de Berserk sem falar diretamente e acentuadamente do próprio Miura, também falarei isso aqui neste podcast, falarei mais dele. Fazendo uma análise fria, Berserk retrata, tanto em estilo como em narrativa, elementos que fazem transparecer a própria pessoa de Miura. Ele é um mangá, eu diria, quase autobiográfico, mas não por retratar a vida de Miura em si ou recontar através dos seus personagens momentos que ele passou, mas é por ser, em certo aspecto, quase como um diário ou jornalzinho cotidiano da vida do Miura, daquilo que ele vê e converte para a forma berserk de ser. Coisas que ele vê na televisão, lê, ou casos antigos de experiências pessoais que ele teve com colegas da época escolar, por exemplo, que são interpretadas, ressignificadas e convertidas nas telas e histórias que vemos serem retratadas em Berserk. É basicamente esta a dinâmica de Miura. Ele vê ou passa por algo que o move de alguma maneira, e isso, deste modo, acaba se tornando algum capítulo de Berserk, onde esses elementos são convertidos e integrados de forma a ficarem adequados à sua forma de representação. Obviamente, de cara já se nota que a obra nunca foi planejada. Tal método de condução se deu sempre ao acaso. Miura nunca planejou alguma coisa para Berserk. Na verdade, ele foi descobrindo, fazendo. Nunca soube de antemão para onde levar a sua história e o que fazer com o próprio Guts, principalmente nos momentos onde ele cai de vez em desgraça. Berserk foi sendo construído aos poucos, com novos elementos sendo inseridos a partir das vivências cotidianas do próprio Miura. Para os fãs de George R.R. Martin e suas crônicas de Gelo e Fogo, que sofrem com os longos períodos de inatividade do autor, meus caros, vocês não viram nada. Kentaro Miura é o rei dos hiatos, que são tão longos que chega a ser algo estressante e insuportável. O fato de Berserk ter definitivamente apresentado um nível de arte absurdamente elevado no passado, possivelmente deixou Miura num lugar confortável, onde ele pode desenhar simplesmente quando ele tem vontade e não por necessidade de colocar comida na mesa. E ele se aproveita disso, sem cerimônias. Errado ele não está, visto que é um dos poucos sortudos neste mundo que pode ter este luxo de não viver em função de trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, o nível do seu trabalho foi algo que, com o passar das décadas, criou uma legião de seguidores fiéis e apaixonados com a obra, que acabam sofrendo com crises fortes de abstinência e nutrindo um sentimento de ambivalência com o autor, tanto de admiração como de ressentimento. Não à toa, Berserk é uma das obras inacabadas mais longevas hoje no mercado. Kentaro Miura desenha desde o final dos anos 80, e até pouco tempo atrás ele dizia não ter qualquer previsão de término da obra, embora seu discurso tenha mudado em algumas entrevistas recentes, meio que abruptamente. Não é que a obra se tornou longeva porque Miura tinha um plano gigante, dividido por etapas. Na maior parte do tempo, ele simplesmente não tinha ideia do que fazer com Berserk, do que fazer com Guts. Como George R.R. Martin, Miura possui, eu avalio, um sentimento de dever muito pequeno com a sua obra, e, inevitavelmente, com o seu público, que foi aquele quem deu a eles, pelo reconhecimento, uma situação de vida bastante confortável. Neste sentido, sou capaz de entender parte do ressentimento que o fandom tem com ele. Não é algo inteiramente justo, mas também não se trata de algo completamente descabido, principalmente quando falamos de pessoas que estão comprando e apoiando uma obra há mais de 30 anos. Mas, dito isso, preciso reforçar, grifar forte algo muito importante. O fato de Berserk possivelmente não ter se tornado o que é, com o tom e elementos característicos que possui, caso a postura de Miura tivesse sido diferente, se a obra tivesse caído numa rotina de produção contínua. Algo que podemos dizer que não falta a Berserk é integridade. E, neste sentido, a integridade é algo que irá permear os personagens que fazem parte da narrativa também, a exemplo de Guts. Como mencionei,
Guts é fruto das experiências cotidianas de Kentaro Miura. Espelha um pouco o sentido atribuído pelo autor a momentos de sua vida. Desde a época escolar, Miura sempre foi apaixonado por ficção e fantasia, e já naquela época seus rabiscos já possuíam elementos característicos do que viria a ser o Guts. Naquele período, eles ainda não representavam o que de fato viria a constituir a personagem, mas digamos que o conjunto de várias descobertas e experimentações que ocorreram no passar dos anos foram fundidas e acabaram resultando no personagem que vemos surgir no primeiro capítulo. Muitas coisas que Miura materializa em seu trabalho não surgem de reflexões muito profundas. Em certo sentido, algumas são de fato bastante simplórias. O próprio nome de Guts é um exemplo disso. Miura optou por ele simplesmente porque o som da pronúncia soava bem aos seus ouvidos, e segundo a avaliação dele, estava também adequado ao que se produzia no segmento do shounen na época. Um elemento importante de mencionarmos que envolve não apenas Guts, mas também o construto do mangá, como um todo, é sua característica estética em detrimento da textual. Este é um estilo de época, um estilo qual acabou exercendo influência em Miura, no modo que ele construiu a obra, dando enfoque a elementos visuais. A primeira publicação de Berserk foi feita em One Shot, em 1988, época onde as tendências, principalmente do gênero shounen, davam mais enfoque a características pessoais das personagens, normalmente com um certo nível de exagero. Poderes desproporcionais ou características físicas chamativas que atraíssem o holofote para cima da personagem. Era assim que operavam muitos mangakás. Um poder específico ou característica sobressalente de um personagem era o que de fato dava o apelo e atraía vendas. Neste sentido, Miura não deixou de ser influenciado pelas tendências de mercado e procurou criar o design de Guts de forma a tornar o personagem facilmente reconhecido, esteticamente, e para que ele carregasse uma fama devido a estas mesmas características. De maneira geral, muitos mangás da época tinham textos pobres e histórias pouco envolventes, muito em virtude do fato de darem foco ao visual, em detrimento do textual. Na minha avaliação, acredito que Miura conseguiu equilibrar relativamente as duas coisas. Sem sombra de dúvidas, a dimensão gráfica foi o que de fato vendeu seu mangá. Mas a história dos primeiros arcos de Berserk foram boas o suficiente para ficarem na memória do público, não ser facilmente esquecida. Os eventos que dão início ao mangá e que culminam no advento do eclipse são interessantes o suficiente para manter a atenção também, e decepcionar, desapontar, mas não em termos de qualidade, e sim pelos eventos trágicos que ocorrem, pela traição e extremismo. Acompanhar o eclipse é algo traumático para algumas pessoas, jamais esquecido. Mas o gráfico sempre se sobressai. E a marca registrada de Miura, que automaticamente também é a de Guts, é a prótese com um canhão, que substitui o braço que Guts perdeu, e também a espada gigantesca que o personagem carrega e é notoriamente capaz de manusear. Uma arma branca tão grande que é algo insano imaginar que um ser humano pudesse manusear tal coisa. Guts não possui refino. Ele não é um espadachim técnico. Ele é um brutamontes que manuseia uma lâmina gigantesca com uma força sobre-humana e com o único intuito de decepar todos os corpos que estiverem pela frente. Menciono ainda o olho cego, visto que ele enriquece muito a percepção que temos do semblante sempre sombrio de Guts. A espada gigantesca chamada de Dragon Slayer não era o plano original de Miura. Como reforcei, ele é levado por ideias aleatórias, raramente planeja suas ações. Inicialmente, Guts manusearia uma espada mais tradicional da cultura japonesa, uma katana no caso. Mas, como as ameaças à vida de Guts são inimagináveis e ainda mais absurda é a capacidade dele de perseverar diante delas, Miura utiliza uma hipérbole para dar uma pequena chance, uma pequena possibilidade de realizar tais feitos completamente improváveis. Guts sobreviver a tudo o que ele sobreviveu é tão improvável quanto alguém manusear uma espada tão gigantesca e pesada. Deste modo, fazendo uso de hipérboles e exagerando a realidade,
Miura dá ao personagem alguma chance de resistir àquilo que é irreal, mas que ainda se materializa no mundo, que são os demônios, a influência sinistra que seu ex-companheiro e principal rival, Griffith, exerce em Midland e no mundo de Berserk como um todo. Alguns marcos temporais, como o descobrimento da pólvora e seu uso propriamente dito em campos de batalha, os tipos de armaduras e armas brancas usadas, a estética de toda esta instrumentária. Digamos que Miura não segue uma lógica histórica que possa ser comparada à linha temporal da história da humanidade e dos eventos bélicos que a mancharam. Miura tem uma influência muito forte da época medieval do continente europeu, mas o retrato desta época não é muito apurado e nem sequer é sua intenção fazer isso, exceto pela miséria, desesperança, crueldade que configuraram o pesadelo que era existir naquele contexto. O que Miura de fato faz é utilizar em Guts e nos demais personagens do cenário aspectos que ele acredita que acrescentarão esteticamente e conceitualmente, que darão algum apelo para o mundo que criou. E sendo assim, o mundo de Berserk funciona com regras próprias. É um mundo predominantemente medieval, mas com inovações e instrumentos que datam de épocas diferentes, que aborda povos diferentes, ocidentais e orientais, demônios e seres mágicos, tudo no mesmo lugar. E sempre sem deixar de imprimir um clima opressor e insuportável, difícil de digestão. Berserk é uma obra difícil de ler, não porque ela exige muito cognitivamente, mas sim emocionalmente. Não é uma obra para menores de idade, e eu diria que nem para maiores, se o emocional do sujeito que faz a leitura não estiver muito em ordem e se a pessoa em questão já for um ressentido de tendências autoritárias. Não fará muito bem. Dito isso, ao mesmo tempo relembro que é um japonês desenhando e escrevendo, e as marcas das tendências do Japão dos anos 80 também aparecem claramente na obra. O que é externo, estrangeiro, recebe este tratamento, esta releitura de Miura de forma a ser compatível com o universo japonês. E Berserk é isso, no fundo é isso, uma obra japonesa para o povo japonês. Miura nunca teve pretensão de ser um autor reconhecido globalmente, algo que ainda podemos observar em praticamente todos os setores da sociedade japonesa, inclusive nos dias de hoje. Os japoneses são preocupados com a forma como os demais povos enxergam o Japão, mas essa preocupação não é maior se comparada ao modo como os próprios japoneses se enxergam. Ser bem aceito e sucedido no Japão costuma ser o desejo principal da maioria dos artistas japoneses. E o sucesso global seria algo que viria como um bônus, algo mais secundário. Para desenhar Guts e o cenário incrivelmente realista onde a história de Berserk se ambienta, Miura sempre utilizou imagens e fotografias reais como fonte de inspiração, algo que também faz Junji-Ito. Isso ajuda a entender o porquê de certas imagens do mangaka terem tamanho realismo. E não são raras as vezes que ele também foi mencionado pelo seu detalhismo excessivo. No passado, pessoas que o auxiliavam, inclusive empresas que detinham direitos de publicação da sua obra, mencionaram que Miura é o tipo de mangaka que precisa de liberdade, ficar mais solto para que sua criatividade não seja podada. Mas, dito isso, mesmo seus prazos de produção sendo longos, afirmaram que era importante segui-los à risca pela dificuldade que o mangaka tinha de entregar o produto final, para ser impresso e distribuído para o público. Não é que Miura já não o tivesse terminado. A questão é que, na cabeça dele, normalmente o resultado nunca estava bom o suficiente. É algo que o autor chegou a mencionar em entrevista. Se dependesse apenas dele e ninguém arrancar as imagens de suas mãos, ele ia apagar, revisar, corrigir ad eterno. Em virtude disso, o nível de detalhismo de sua obra, especialmente nos primórdios, quando ele ainda era um iniciante, é algo surreal. Miura nunca se tornou medíocre, mas confesso que comparar os seus trabalhos mais recentes com os antigos, do final dos anos 80 e início dos anos 90, é perceber um certo retrocesso. Mas o que mais impressiona é que, mesmo dando alguns passos atrás,
seja em virtude da idade e também dele ser um autor que passou a desenhar cada vez menos, o que para um artista não é algo muito bom, ainda assim o seu trabalho recente é capaz de deixar a maioria daquilo que é produzido graficamente no Japão atual no chinelo. É algo belíssimo, de arrancar suspiros, por mais que esta palavra possa ser contraditória quando falamos de algo tão aberrático e trevoso como Berserk. Visto que eu mencionei elementos estéticos históricos e com bastante influência europeia agora há pouco, creio que preciso situar e colocar com bastante ênfase duas fontes de inspiração que são bastante claras na obra de Miura, algo que chega a ser quase como uma homenagem direta feita pelo japonês. E ambas exercem claramente uma influência não apenas estética, mas também comportamental e política em Berserk. Uma delas é Hellraiser, a obra de Clive Barker, que aborda os cenobitas e seu líder, Pinhead. Tanto a aparência dos rivais de Guts, cujo grupo se tornou completo na adesão do quinto e último membro da Mão de Deus, Griffith, chamado por eles de Fento em seu renascimento, como também seu comportamento, moral distorcida e numa lógica completamente avessa e subversiva em comparação ao mundo humano, são uma referência direta aos cenobitas de Clive Barker. Kentaro Miura é apaixonado com Hellraiser e com Pinhead, e seus antagonistas mais poderosos, Void, Slam, Conrad, Ubik e Fento, são uma referência direta aos cenobitas de Barker, Pinhead, Female Cenobite, Shattered e Butterball. O nível de crueldade que marca a história misteriosa destes seres, transformados e moldados com a influência de uma entidade conhecida como a Ideia do Mal, fez com que eles vivessem numa lógica e estrutura mental completamente alienígena se compararmos com os elementos que estruturam a psique humana. O flagelo arrebentou completamente tal organização e a reestruturou segundo uma filosofia tão perversa e macabra que é praticamente impossível para um ser humano experimentar e manter a sanidade, algo bastante verossímil se lembrarmos do papel que Leviatã possui na criação dos cenobitas de Clive Barker. A segunda obra, que ajuda a compreender como Miura concebe conceitualmente o mundo de Berserk, tomado por guerras, conspirações, inquisições, torturas em praça pública e as crueldades mais absurdas perpetuadas pelos seres humanos, desumanos em suas práticas e organização, se trata do livro The Name of the Rose, O Nome da Rosa, no Brasil, escrito pelo italiano Umberto Eco. Tanto o livro como o filme, estrelado por Sean Connery, e que considero uma adaptação muito boa, recomendo aos ouvintes sem ressalvas. Naquilo que ambos se propõem, são boas obras, sem sombra de dúvidas. Como uma terceira influência para o Dark em sua obra e no temperamento de seus personagens, os contos de Grimm não poderiam deixar de ser mencionados, visto que são eles que inserem Berserk no âmbito da fantasia, mas, ao mesmo tempo, que subverte e expõe, como os irmãos faziam, as ideologias e marcas culturais que mantêm a sociedade na alienação e na barbárie. Miura descreve um tipo de fantasia muito próxima dos irmãos Grimm, mentalmente falando, mas com uma estética europeia que se mistura com frequência com aquela apresentada por Clive Barker em Hellraiser. Algumas ressalvas, no entanto, precisam ser feitas em relação ao conceito que Miura trabalha em Berserk. Mesmo que ela possa se caracterizar enquanto uma obra de Dark Fantasy, e que a partir do eclipse a concorrência de fenômenos estranhos e a aparição dos demônios apóstolos, sob a influência de Griffith e da Mão de Deus, tenha ficado cada vez mais maior, Miura tende a sempre tentar manter um nível de realismo em Guts e Berserk para que a obra não caia totalmente ou trate, na maior parte do tempo, de elementos fictícios. Ao contrário, Miura sempre tenta manter Berserk no plano da realidade, para que ela reflita os acontecimentos que ele vê, por exemplo, nos noticiários jornalísticos e sempre desgracentos. O arco da convicção, por exemplo, foi baseado na situação de vida, miséria e de grande falta de dignidade de refugiados de guerra, migrantes que Miura acompanhava na TV. Junte isso ao uso do fundamentalismo religioso,
do uso da religião para explorar o sofrimento humano e manipular as massas para fins escusos, pronto, temos basicamente o alicerce do que é retratado no arco da convicção. Isto e a influência direta exercida pela já mencionada obra O Nome da Rosa, The Name of the Rose. Miura costuma dizer que quando algo cai no âmbito da fantasia, se torna algo alegórico. O mundo se torna limitado e este é um tipo de limitação que ele não queria trazer para Berserk. Quando se fala em demônios, deuses, são essas figuras que fatalizam o mundo, que não abrem margem para outras interpretações, visto as noções fechadas e dogmáticas que os acompanham. Assim, Miura não teria espaço para expandir a sua obra. E deste modo, o autor prefere abordar todas as criaturas sobrenaturais de sua obra como algo que são fruto das ações e dos pensamentos dos humanos, individualmente e coletivamente, de algo que cria um centro, um polo catalisador de toda esta influência destrutiva e corrompida. Esta fala nos ajuda a entender um pouco o próprio conceito da entidade e ideia do mal. Miura transfere esta responsabilidade também aos humanos, os reais construtores do seu apocalipse. E este é o outro diferencial na obra dele. Os demônios em Berserk são imagens que espelham as ações e sentimentos humanos, e para Miura, eles não devem ser mais do que isso. Quanto a Guts e seus companheiros iniciais, mais precisamente aqueles que constituíram o primeiro bando do Falcão, Miura se espelhou na sua própria vida e relações que teve com colegas. E foi basicamente dessas experiências que ele retirou elementos para construir a dinâmica de Guts com o grupo. Sempre se sentindo o membro menos talentoso do grupo, o desejo de ter um pé de igualdade com os antigos amigos, a rivalidade existente entre eles. Muitas dessas vivências influenciaram Miura a criar o antagonismo entre Guts e Griffith e retratar a relação conturbada com Casca, o único membro feminino sobressalente no antigo bando do Falcão. Miura relata que nos anos 80 as relações de amizade eram muito influenciadas por comparações entre si e muita competitividade, com o fato de um querer sempre superar o outro. E isto claramente foi algo que influenciou diretamente na dinâmica que vemos entre os personagens, algo que inclusive é uma das fontes principais do comportamento patológico e obcecado de Griffith, combustível para se tornar o monstro horrendo que se transformou e que Guts anseia vingança por toda a miséria que lhe proporcionou aos antigos amigos, a ele e também para a Casca. Exemplos como este, os fenômenos do cotidiano, eles são a base para aquilo que viria a moldar Guts, o espadachim negro. Guts é um personagem que, embora seja aparentemente simplório, se torna complexo justamente se contemplarmos sua bagagem traumática, deixá-la em evidência, transparecer os eventos mais marcantes de sua vida que fizeram com que ele estivesse onde atualmente se encontra. É a leitura de Berserk e a reflexão histórica que fazemos aquilo que realmente esclarece as razões de termos um protagonista tão rude, cínico e com uma visão sombria de tudo que envolve a vida. Guts é alguém que simboliza esta resistência a todo momento. Quando não apenas os demônios exteriores tentam se apossar de seu ser e levá-lo à loucura, mas também seu próprio demônio interior, expresso pela sua raiva incessante e ressentimento monumental, Guts resiste. Ele existe para fazer isso. No meio da cólera incessante, podemos ver um sujeito batalhando arduamente para manter um mínimo de empatia e compaixão, algo que raramente ele consegue demonstrar, mas que luta para não deixar morrer dentro dele, com todos os ferimentos que recebeu e continua recebendo, ao proteger a si e os personagens que ama, Casca principalmente. Guts daria um exímio monstro e até pode ser considerado um por alguns. Mas é justamente a luta diária para não perder sua humanidade o que torna o personagem tão marcante. Como previamente mencionei, é até mesmo um contrassenso Guts estar vivo. Nascido do cadáver de sua mãe, que foi linchada e enforcada numa árvore, Guts é expelido do corpo pendente e fica por muito tempo jogado e sozinho numa poça de lama e sangue do pós-parto. Foi justamente a resistência do bebê, para se manter vivo, que surpreende um mercenário que transitava pelo local,
Gambino, que decide resgatá-lo. Não tenho como intenção neste podcast resumir a história de Guts e dos eventos que levaram à sua formação, mas desejo apenas reforçar, sempre que possível, estes elementos que considero centrais: resistência, perseverança, resiliência, mesmo quando ele não vê ou não sente que esses princípios façam realmente sentido para a sua vida. Mesmo assim, nos momentos mais escuros e repletos de dúvida e insegurança do personagem, onde nada parece fazer sentido, resistir, perseverar, ser resiliente, sempre está lá. Esses elementos sempre acompanham Guts. Sendo introduzido por Gambino aos 6 anos de idade à esgrima, não por caridade, mas para que este justificasse a comida que ele recebia, foi assim que Guts, desde novo, começou a desenvolver controle e domínio de uma arma muito maior e mais pesada que ele. Com o passar dos anos, enquanto crescia, Guts optou por continuar com esta lógica, usar e dominar sempre uma espada maior, de forma a manter sempre sua força e dar a ele, de certo modo, um diferencial em relação aos demais. É apenas com o bando do Falcão que Guts tem alguns poucos momentos de felicidade. Sua relação prévia com Gambino, que inclusive deixou que ele fosse estuprado ainda criança em troca de dinheiro, desenvolveu em Guts uma motivação de sempre buscar ser mais forte para não ser dominado novamente. Obviamente algo patológico e que só veio à tona em virtude dos abusos que ele sofreu, e do que é necessário para sobreviver também num mundo tão calamitoso e desgraçado como o de Berserk. Mesmo que o bando do Falcão tenha sido o mais próximo que Guts teve de uma família, ao contrário de Casca, Guts precisava e ansiava por uma autoria em sua própria vida, e não apenas viver nas sombras dos sonhos dos outros, desejo dos outros, no caso, Griffith. A admiração platônica e cega de Casca, fruto também das marcas de violência que ela sofreu, a tornaram incapaz de perceber que Griffith a salvou não por altruísmo, mas para torná-la útil a ele e apenas aos desejos dele, a tudo que interessa apenas a ele. Casca se torna dependente da imagem de Griffith, algo que Guts passa a não suportar, tanto em relação a ela quanto em relação a ele mesmo, e finalmente se afasta do bando do Falcão. Mas o sentimento de pertença, de ter tido esta família simbólica, é algo que Guts nunca esqueceu e passou a ser, direta e indiretamente, órfão dele. Pois foi uma das poucas coisas que ele prezou e de fato fizeram-no feliz em sua árdua vida. Este é um dos motivos que levam Guts a, após os eventos do eclipse, que condenam objetivamente tudo o que mencionei, a se tornar a figura vingativa e de ódio incessante, que vive exclusivamente para destruir Griffith e a mão de Deus. Isto mudaria com o desenvolvimento do mangá. Mas a princípio o ódio incontrolável e desejo de vingança é o que de fato move em Guts. Algo que ele foi amenizando aos poucos, redescobrindo outros sentidos e importâncias, a partir do momento que ele vai por linhas completamente tortas, reconquistando ligações, alianças e sentimentos de família, através dos personagens que vão se esbarrando em sua história, e, pelas mais variadas razões, passaram a segui-lo, tais como Isidro, Sérpico, Farnese, Shirk e o pequeno elfo Puck, que no fundo é o grande responsável, direto pelo fato de Guts não ter sido definitivamente tragado pela escuridão e ter mantido um mínimo de sanidade, de bússola moral. O sentimento de pertencimento familiar é algo traumático. Ele faz ressurgir em Guts igualmente o sentimento de perda, muito doloroso para ele. E a pertença é algo que vai sendo reconstruído na medida em que os personagens vão expondo suas chagas e lambendo-as conjuntamente. É onde nasce em Guts o sentido de proteção daqueles que ama, algo que passa a ser novamente um norte para ele. Deixa de ser apenas o sofrimento, o sentimento de vingança, de existir, perseverar e sobreviver apenas por sobreviver, continuar sem uma razão, um sentido na vida, como um cadáver ambulante. E, como forma de fechamento deste podcast, que creio já ter atingido seu objetivo, Guts consegue realizar isto primeiro com a ajuda dos amigos que faz. Eles são o mais importante, o principal.
e segundo, através das marcas registradas que Miura deu para ele, recordando e enumerando. Primeiro, a espada Dragon Slayer, fabricada pelo ferreiro Godo com o Ultimate Metal, capaz de cortar tudo o que se coloca em sua frente com extrema facilidade e que ainda tem seu poder amplificado, se usada conjuntamente com a Berserker Armor. Algo importante também de ser mencionado é que, a cada confronto com um demônio, apóstolo ou não, a Dragon Slayer é banhada de sangue e esta acaba sendo infestada pela malícia que corria na natureza destes seres, tornando-se, a cada batalha, ainda mais letal. Segundo, o braço canhão, que reside na prótese que Guts usa após perder um membro superior durante o eclipse. Ele foi concebido e criado por Rickert, membro do Bando do Falcão que não estava presente durante os momentos de treva. Terceiro e último, a Berserker Armor, que por sua vez foi uma aquisição historicamente mais recente, tendo sido oferecida a ele por Flora, a mestra da maguinha Shirk. A armadura dotada de uma cólera sobrenatural é algo utilizado sempre como último recurso por Guts, para equilibrar a desigualdade de forças com apóstolos muito superiores em força em relação a ele. A armadura permite que Guts combata com uma velocidade e ferocidade sobre-humanas, tornando o espadachim negro capaz de trucidar hordas de monstros em poucos segundos. No entanto, como Flora o avisou, a Berserker Armor é mais uma maldição do que uma bênção. Ela cobra um preço muito alto por sua utilização, pois ela anula os receptores de dor em seu corpo, fazendo-o exceder completamente suas capacidades físicas e colocando em risco, assim, o funcionamento de suas funções corporais e vitais. Quando o usuário recebe ferimentos muito graves, como uma fratura, por exemplo, a Berserker Armor age de forma a introduzir guizos de metal na carne e estrutura, causando hemorragia, mas mantendo seu usuário, insensível à dor, na batalha, dando a ele uma estrutura suficiente, amplificando a sua força para que ele continue lutando e não pare até que tenha liquidado seu alvo. Quanto mais o portador da Berserker Armor apanha, mais ele se torna um troglodita sedento de sangue. No entanto, isso termina normalmente não apenas com a morte do inimigo, mas também do portador, que sucumbe aos ferimentos depois da batalha. Ou seja, a Berserker Armor é uma faca de dois gumes, ainda mais insana quando usada por um personagem tão furioso como Guts. Guts ainda possui algumas outras armas e recursos de apoio, como uma besta de repetição que dispara vários projéteis de uma vez e pequenas bombas. Mas de fato são a Dragon Slayer, o braço canhão, e a Berserker Armor suas principais armas, e ao mesmo tempo marcas registradas. E é isso, meus caros. Creio que meu objetivo com este tópico está concluído. Afinal, elementos não faltaram para os curiosos se inclinarem a conhecer a obra. Um forte abraço e até o próximo Papo de Corvo.